Oi, amores e amoras. Aqui é a Laura do Literapia Uns Buquês de Etc. Eu sou uma psicóloga que ama caminhar com a natureza e prescrever livros. Sejam super bem-vindos e bem-vindas à nossa leiturada de primavera. Depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, a gente cansa de maratonar e prefere caminhar para poder apreciar a paisagem. Então, eu escolhi alguns livros para eu ler durante essa primavera, que tem a ver com os simbolismos da primavera, para que durante essa caminhada literária a gente também possa ir percebendo dentro de nós o que significa a primavera e como a gente pode caminhar junto com a natureza para aproveitar o nosso estado de florescimento. Escolhi 6 livros para esses 3 meses. Então, imagino que um livro a cada 2 semanas esteja de bom tamanho, até para quem gosta de caminhar devagarinho e bem tranquilo. A primavera é a Páscoa da natureza. A gente tem mania aqui no Hemisfério Sul de importar o calendário cultural do Hemisfério Norte. Então, a gente comemora a Páscoa aqui justamente próximo ao equinócio de outono. Só que a Páscoa é um rito de renascimento. E o rito de renascimento é a primavera. Então, olha a confusão que dá quando a gente importa um modo cultural sem um olhar mais crítico e mais aprofundado. Acaba que a gente vai para um lado e a natureza vai para o outro. E isso causa conflito porque nós somos natureza. Nós estamos num período de puro renascimento, de florescimento, de dádivas, onde a esperança se renova após o período de inverno. Então, não é o momento de mês do horror. Outubro não é o mês das bruxas e do horror. Bom, mesmo porque bruxas e horror, para mim, na minha cabeça, não combinam. Bruxas são as mulheres que caminham junto à natureza. Mas se a gente for falar de horror, se a gente for falar de ter que enfrentar a morte, de ter que enfrentar os nossos medos, a gente faz isso lá em maio. A gente tem que começar a enfrentar o nosso lado mais escuro, porque é a metade escura do ano, né? Outono e inverno. Agora a gente começou a metade luminosa do ano. É muito, muito diferente. Então vamos lá aos 6 tipos de livros que, se vocês quiserem me acompanhar, será um prazer. No final da primavera eu vou fazer um outro vídeo dizendo como foi a minha experiência com essas leituras primaveris. Então vamos lá. Número 1. A primavera, ela tem um ritual entre os celtas, entre os antigos pagãos que acompanhavam esses ciclos da natureza e tinham seus rituais alinhados a esses ciclos. E esse ritual era justamente de Ostara. Ostara é um ritual da deusa Eostre, que é um arquétipo feminino que simboliza justamente renascimento. E a imagem dela é uma jovem com um coelho ou uma lebre e uma cesta cheia de ovos. Aí veio o cristianismo, se apropriou disso e transformou isso na Páscoa, tal. Mas em todas as culturas é muito interessante isso. Após um período de muita escuridão, a luz volta a surgir. E no cristianismo, essa luz é simbolizada na figura de Cristo. Aqui nós vamos celebrar quando isso acontece na natureza. Após um período de escuridão, retorna-se a luz. Então, esse primeiro livro é um livro que tenha qualquer símbolo de renascimento. Seja um coelho ou uma lebre, porque os coelhos, eles são famosos por serem extremamente férteis. Arruma um casal de coelho aí e põe no seu jardim para ver o que acontece. Ou que tenha ovos, ou que fale de ovulação, que fale do processo menstrual da mulher, qualquer livro que fale sobre processos de renascimento.
pode ser um plantio, uma plantação, né? Aí eu deixo para a criatividade de vocês. Sementes também. Eu escolhi um clássico da literatura escandinava, O Ano da Lebre. Olha que gracinha, gente. De Arto Pasilina. É um autor fundamental da literatura finlandesa que nasceu em Kittilän em 1942. Olha que coisa mais linda. É um livro super gostoso, uma brochura bem gostosa da Bertrand Brasil. E vou seguir esse coelhinho aqui. Número 2. Então a primavera, ela traz, a gente fala da brisa primaveril, que é o frescor do que se renova, o frescor do nascimento. E esse frescor me remete muito à criança. A primavera seria a infância da natureza, quando as coisas tornaram a nascer. Então, um livro narrado por criança. Eu escolhi Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos. Dizem que esse livro é uma cacetada, gente. A carinha do Juan Pablo. Esse saiu pela Companhia das Letras e é também uma brochura bem gostosa, diagramação bem tranquila. Essa é a minha segunda escolha. 3. Primavera é o momento da gente plantar tudo aquilo que a gente deseja colher no outono. É o nosso tempo de plantio. Então, o que nós vamos fazer? Escolher um livro que nos inspire ou que de alguma forma alimente os nossos sonhos. Para isso, eu escolhi A Vida Secreta das Árvores, de Peter Hollenbein. Gente, esse livro aqui, ele vai falar sobre a comunicação das árvores. Eu acho que ele é muito inspirador para mim. Saiu pela Sextante e imagine, eu tenho é uma missão de vida, de caminhar sempre junto com a natureza, sempre beneficiando a natureza, o máximo que eu conseguir, de acordo com a minha consciência em cada momento da minha vida. Então eu acho que vai ser muito inspirador. Eu amo árvores e esse livro vai me colocar em contato com essa vida profunda desses seres que eu amo tanto. 4. A primavera, que dá início à metade luminosa do ano, juntamente com o verão, é o momento onde a gente sai daquela hibernação do inverno, onde a gente está mais recolhido, mais introspectivo e a gente vai para o mundo exterior. A vida está nos chamando para irmos para fora e vivenciarmos o mundo exterior. Então eu escolhi uma literatura de viagem. Qualquer livro que se passe em um local externo, amplo, aberto e que nos convide a conhecer novos lugares e a viver novas experiências. Para esse item, eu escolhi do Amir Klink, 100 Dias Entre Céu e Mar, da Companhia de Bolso. É um livro fininho e que eu imagino que seja muito, muito gostoso. Eu adoro literatura de viagem. 5. A primavera é um momento da gente ter coragem de se abrir para o novo, porque a primavera é quando a natureza se renova após ela deixar morrer o que tem que morrer no inverno. Então eu escolhi esse item, que é dar uma nova chance a um livro do qual eu já desisti. E esse livro é do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, nessa edição de brochura da Record. 6. Todas as estações trazem a sua própria beleza. A beleza da primavera, ela se expressa através de muitas cores, cores vibrantes, flores, exuberância e alegria e frescor do novo ciclo. Para essa categoria, eu indico qualquer livro cuja capa inspire esse clima primaveril. Então pode ter muita cor, pode ter essa sensação gostosa de frescor, ter muita flor. E eu escolhi essa coisa linda, Uma Fábula de Amor e Esperança, Flora Ren, de Juan Sumi. Eu acho esse livro aqui super com carinha de primavera.
Flora Ren, e eu tô para lê-lo há bastante tempo. Ele saiu pela editora Geração e ele, gente, é tão lindo que eu tô super animada. Lá, já tem até o ovo primaveril. Então essas foram as minhas escolhas. Espero que vocês tenham gostado do início da nossa leiturada primaveril. Vou amar se vocês vierem comigo e me digam aí o que vocês pretendem ler nessa primavera. Se vocês são daquelas que gostam de maratonar, não tem problema nenhum, ou se vocês vão curtir também uma caminhadinha de leve. Um beijo e feliz primavera!